Bom dia, amigos da Genealogia, Vale do Paraíba, SP. Mais um vídeo, mais um assunto, mais um tema. E o tema de hoje que eu quero ressaltar é sobre a questão de quem pesquisa ter em conta uma coisa aliada à história. Eu acho que é fundamental para as pessoas que procuram pesquisa ter uma ideia e buscar na história da região a, a formação, como se deu a formação territorial, a ocupação do território do Vale do Paraíba a partir do século XVI. Né? Nós temos muito poucos documentos do século XVI, né? Nós temos muito pouco estudo ainda a respeito dessa formação, né? E conformação desse território, porque a documentação ainda é muito esparsa, mas é importante que existe algumas coisas, né? E o que eu vejo nesse sentido é que existe uma lógica, essa lógica ela não é perfeita, tá? Não é que ela tenha seguido exatamente como eu vou dizer, mas tem esse ponto, né? Tem essa verdade que você observa estudando a história, pesquisando na documentação. É mais do que sabido, até mesmo a gente estuda isso no ensino fundamental, da, da chegada dos primeiros portugueses ao litoral paulista, né? Que depois são fundadas as capitanias de São Vicente e, outras, e outras capitanias também, mas principalmente centrados principalmente em Vila de Santos, São Vicente, São Sebastião, foram focos de primeiros povoadores que vêm de Portugal ainda no século XVI, fossem eles de categorias pobres, ricos, vindos por motivos diversos, judeus ou não, foram estabelecidos ali, porque nós tínhamos naquela região feitorias, né? Abria-se uma oportunidade para os portugueses terem uma aventura, digamos assim, ou algum outro motivo para aventurar-se e vir para o Brasil. Enfim, chegada ao litoral paulista, né, claro que chegaram outros portugueses em regiões do Nordeste do país, né, mas São Paulo, que é especificamente a nossa região, a lógica tem em que você tem o estabelecimento desses primeiros moradores nessas três vilas que eu citei, né? São Vicente, São Sebastião e Santos. Se você fosse traçar um mapa, mais ou menos, você teria aquela região, posteriormente ainda a subida desses portugueses, e até mesmo já brasileiros, né? Subindo para a região da cidade de São Paulo, para o Planalto Paulista. Planalto Paulista, a cidade de São Paulo, fundada em 1554, foi também um centro irradiador, assim como as três cidades litorâneas. A partir dali, muitos saíram de São Paulo, não só os bandeirantes, né, ou as bandeiras, como se quer dizer, que saíam, que eram as bandeiras eram
subvencionadas por pessoas que tinham cabedais e que iam atrás de aprisionamento de índios para esse comércio nefando e de ouro também, mas então eles vão também para a região do centro-oeste, para a região oeste paulista, vão para Cuiabá, vão para as Minas Gerais, mas seguindo uma determinada trilha, digamos assim, uma lógica de busca. O ouro é encontrado a partir de 1680, por esse período, nas Minas Gerais. Mas antes disso já havia uma migração interna saindo de São Paulo, mais ou menos com a direção Rio de Janeiro. Não é que existisse um caminho naquela época, o caminho foi feito posteriormente. Né? Temos o caminho das antigo das boiadas, que era na região do Vale Histórico. Nós tínhamos esse caminho antigo também, que o pessoal fala que é da Estrada Real. Nós tínhamos o caminho também que foi aberto a partir de trilhas indígenas, que vai a partir de Mogi das Cruzes, aí que eu vejo que vocês têm que ter essa ideia, né, que a genealogia vai por esse caminho, vai acabar caindo nessas cidades. Quando você começa a retroceder, você percebe isso. Acho que muitos de vocês que pesquisaram e que colocaram a mão na massa e foram pesquisar, perceberam isso. Né? A partir de Mogi das Cruzes, eles vão seguir para e vão fundar 3 grandes núcleos fundamentais para a conformação do território, para o povoamento da região, para o desbravamento, enfim, e a formação posterior, não só da vila em si, mas como de bairros próximos à vila, que tinham nomes indígenas, inclusive. Aí a gente vê uma coisa que todo mundo sobejamente já sabe, que é a aculturação, né, a simbiose, digamos assim, do indígena e do branco, né, que houve também, né, essa, essas relações sociais, os casamentos entre brancos e índios, né, e depois entre brancos e negros, nós tivemos isso na história. Isso também é fato consumado, que nós conhecemos. Mas voltando a esses 3 núcleos, os 3 núcleos principais, a partir de Mogi das Cruzes, São Paulo, Mogi das Cruzes, vamos ter Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá. São essas 3 primeiras vilas antigas do Vale do Paraíba. Então, vejam bem, são 3 cidades nas quais, quanto mais você retrocede na genealogia, você cai principalmente ou cai em Guaratinguetá, tá? Não necessariamente assim, mas a proporção é expressiva, ou cai em Guaratinguetá, Pindamonhangaba também, que é uma cidade que vai se formar depois, e que também é antiga, foi um núcleo irradiador, ou cai em Taubaté, mas retrocedendo ainda, vai cair em Mogi, São Paulo, e muitas das vezes para o litoral paulista. Tá? Esses 3 grandes núcleos, né, e agora colocando também Pindamonhangaba, eles serão centros irradiadores de população
para outras localidades. Localidades essas dentro da própria região do Vale do Paraíba ou para as Minas Gerais, ou para a região de Paraty, né, no litoral fluminense, via antiga Estrada Real, né, tida como Estrada Real. Eles vão subir a serra. Veja bem, Cunha, inclusive, ela é muito antiga. Inclusive existe sesmaria de pessoas de Taubaté de 1650. Isso, para os pesquisadores, eles sabem que tem, né? Então, também é uma região, mas só que essa região, ela não foi uma região, Cunha, por exemplo, tão irradiadora de população nesse período. Mas ela recebeu um grande número de migração, que subiram a serra de Paraty e se estabeleceram em Cunha, formando assim núcleos familiares bem específicos e que todos lá na cidade descendem. O que é diferente um pouco aqui dessa região do Vale. Mas lá na cidade de Cunha é interessante que você tem esses portugueses que depois vão se entrelaçar e vão criar laços de família, laços de parentesco. Então a maioria vai acabar caindo nesses principais que chegaram principalmente no começo do século XVIII a Cunha. Bom, mas aí retornando ao Vale especificamente, Guaratinguetá, por exemplo, tinha um imenso território que começa a ser, crescer, digamos assim, em termos de território, também em direção ao Rio de Janeiro, já em finais do século XVII, né, e principalmente na primeira metade do século XVIII. Na primeira metade, que eu digo, entre 1700 e 1750, onde, onde vai surgir, por exemplo, a cidade de Lorena, que vai ser também um grande núcleo irradiador a partir, não só a partir da sua emancipação política, mas anteriormente também. Mas ainda como território de Guará, Guará abrangia um território tão extensivo que ia até as fraldas da, das serras de Baipendi, fazia divisas com Baipendi, e até com Barra do Piraí. Então era um território imenso que depois começou a ser desmembrado. Esse desmembramento precisa ser entendido, precisa ser conhecido para que você facilite sua pesquisa, né? Então, a partir desses três núcleos, é que você vai ver que a genealogia tem muito a ver com história, porque você tem que buscar essa documentação nesses locais ou em outros arquivos, até mesmo arquivos estaduais. Bom, quando Lorena se emancipa, ela passa a ficar com um grande território, que é o território que vai para as Minas, que vai para o Rio de Janeiro, aliás, que é um caminho, né, que passava pelo antigo caminho, que também ia para as Minas Gerais, né, passava por Lorena, da Garganta do Embaú, e depois você tinha o caminho das Boiadas para o Rio de Janeiro. Então você tinha ali uma, um começo de
de estrutura de vida social, econômica, que já estava se formando de forma bem múltipla com Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo. Tanto que em 1730 e pouco, no caminho das boiadas, você vai ter a abertura do chamado Caminho Novo, que é um outro caminho novo, não é o caminho novo do Rio de Janeiro, que vai para as Minas Gerais, aberto por Garcia Rodrigues Pais. Esse caminho novo, aberto por Manuel Antunes Fialho, que no final das contas ele tem uma certa autoridade sobre aquela região em que ele abre o caminho. Muitas pessoas recebem sesmarias naquele período, depois posterior, né, posteriormente à abertura desse caminho. Muito depois, já na segunda metade do 18, Manuel da Silva Reis também toma esse traçado mais avante, até Barra do Piraí, e ele também, com essa autoridade, vai distribuindo sesmarias em acordo com o governo português. Né? Então começa a se povoar aí. Aí começam a se formar os núcleos, os pequenos núcleos urbanos, que aí são Queluz, Cachoeira Paulista, tantos outros, Silveiras, Areias, depois Bananal, todas elas depois vão se emancipar. Cada uma delas tem uma data de emancipação. E a partir dessa data de emancipação, o que nós temos? Nós temos uma ideia de onde procurar dados genealógicos. Porque a partir do momento que ele é emancipado, praticamente passa a ser paróquia. Uma igreja ereta passa a ser paróquia. Né? Com seus livros, seus registros, e que hoje estão distribuídos pelas dioceses que posteriormente foram criadas, né, como a de Lorena, que abrange todo o Vale Histórico. Mas você tem que ter em conta que os casamentos, principalmente os batizados, eram registrados em livros próprios da cidade, às vezes que você procura, vou citar um exemplo, Areias, a partir de 1816, você tem informes, até mesmo antes, né? Você tem informes de registros de casamento, isso acontece também. Mas não é usual. Feitos em Areias, então, a partir do momento que é feito em Areias, então, você vai ter que procurar Areias. Né? Mas antes de Areias se emancipar, onde você procura? Lorena, o que seria o correto. Infelizmente, nós não conseguimos muitas das vezes fazer esse périplo. Por quê? Porque muita documentação sumiu nesse sentido, principalmente para o Vale Histórico, por descuido, por desconhecimento, por descaso mesmo. Foram muitos livros queimados, inclusive, com a ação do tempo eles se deterioraram, ficaram folhas soltas, e o bispo, como eu já comentei aqui, o bispo de Lorena mandou que tocasse fogo naquilo que não se conseguisse formar um conjunto, um livro. Foi uma coisa absurda. Para a época, até era normal, porque você não tinha esse viés hoje digamos assim, de importância dos documentos. Né? Ninguém se pensava, a genealogia também estava engatinhando. Mas a partir então dessas datas de emancipação,
de formação do território, é que você vai ter ideia de onde você vai procurar. Então, é aquilo que eu citei. Bananal pertencia a Lorena, então o casamento pode ter sido feito, registrado em Lorena ou em Bananal, dependendo da época. Antes da emancipação, é Areias, né? De Areias é Lorena. Então, essa ideia, essas datas balizas de formação desses núcleos urbanos, é fundamental para você conhecer, para você buscar essas informações. Tá? Se você não tiver uma ideia de como tem essa formação do território, você fica meio perdido. E outra coisa, fica perdido porque você fica achando que a pessoa casou naquele lugar e de repente não casou naquele lugar. Um exemplo disso que eu coloco para vocês, que era usual, claro, toda regra tem sua exceção. O noivo casava na paróquia da noiva. Quer um exemplo? Se o cara sai, como muita gente, muitas famílias, por exemplo, de Cunha, saíram e foram para aquela região do Vale Histórico e daquela região carioca, de Santana dos Tocos, Itatiaia, Resende, né? Eles tomaram, né, esse rumo, né, esse pessoal de Cunha, e alguns deles, sendo homens, foram se casar nesses locais, porque suas noivas eram desses locais. Então o casamento deveria estar registrado lá. Com certeza estaria, mas não temos os livros. Mas então, o que eu quis frisar é isso. Nós temos que ter um certo conhecimento da história da região, da formação histórica da região, de como se dar as relações sociais, tanto em termos de parentela ou não, como eu citei o caso aqui do cidadão que sai, vai casar em outro lugar, né? Vai formar, constituir famílias em outros lugares. Você tem que ter um certo conhecimento dessa história. E há publicações a respeito, existem publicações a respeito disso, né? Que você pode buscar entender como é que é isso. E de repente, numa dessa, você tem um insight e vai em busca da informação. Mas por isso que é preponderante. A história auxilia na genealogia. Se você conhece, por exemplo, o que eu acabei de citar, e a genealogia também auxilia a história, porque é a partir dela que você vai ter conhecimentos não só sobre a documentação, mas como as informações que essa documentação contém e que, analisadas de forma adequada, científica, vai te trazer um mundo, uma história muito diferente, uma genealogia diferente. Porque a genealogia, aqui é um fato bem importante, a genealogia ela não é apenas falar, citar nomes. Porque as pessoas que você procura tiveram uma vida. Eles viveram durante pouco tempo, muito tempo. E é importante, nesse caso, você conhecer a vida dessas pessoas. A genealogia, ela está a serviço de... Se você não tem a genealogia trabalhada nesse sentido,
aliada com a história, né, ela fica, nomes e datas ficam uma coisa sem efeito. Claro que para efeito de que hoje nós temos de busca de cidadania portuguesa, tudo bem, elas têm efeito, mas para quem pesquisa, para quem é historiador, é pesquisador, enfim, um profissional relacionado à área, você tem que buscar essas informações. Então a genealogia ela vai te proporcionar isso, porque a documentação muitas das vezes reflete essa vida social do sujeito, não são de todos, é claro, né? Porque você tem uma documentação muitas das vezes oficial que não reflete essa vida das pessoas, né? Mas você pode, através delas, inferir muitas coisas, né, a respeito de como que era a vida social, a vida política, as relações do período colonial, principalmente, entre as instâncias jurídicas, outras instâncias governamentais. Tudo isso auxilia você a reconstituir a história familiar não são os nomes e datas, mas como também a história vai estar ajudando a genealogia ajudando a história. Então, espero que eu tenha me feito entendido com relação a essa questão de você estar atento à formação desses núcleos urbanos, né, da formação, desbravamento e formação desses núcleos coloniais e o desenvolvimento de todo esse território do Vale do Paraíba que se deu ao longo, desde o século XVI, XVII principalmente, e que vai a século XIX, XX e continua ainda sendo. Tanto dentro do Vale do Paraíba, como para outras regiões do Oeste Paulista, como para o sul do país, que há casos assim, como o Centro-Oeste também, paulista. Então, se você tendo essas informações, você vai poder ter maior facilidade para pesquisas, né, da genealogia, do histórico familiar, tá bom? Gente, eu me estendi muito hoje. Quero deixar aqui o meu abraço a vocês e mais uma vez a gente retorna para coloco aqui que a gente retorna para falar sobre outras coisas. Mas não esqueça, a história ajuda a genealogia ajuda a história e ambas são imbricadas. E vamos ver isso, aprender a história, que ela vai ajudar na genealogia. Principalmente isso para quem trabalha com genealogia. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.